A altura para entrar na Polícia Militar para o homem é 1,65, para a mulher é 1,60. Essa altura já foi diferente. No passado, não me lembro a data, mas no passado ela foi 1,68 para o homem e aí caiu para 1,65. Né? Para a mulher, 1,65 caiu para 1,60. Se a gente for levar como referência o concurso do Exército, por exemplo, a altura para o homem é 1,60 e para a mulher 1,55. Tá? Então, isso depende de cada instituição. Então, para o Rio de Janeiro, 1,65 homem, 1,60 mulher. Isso é inquestionável. Não tem... Ah, Marcelo, eu tenho 1,59 m. Posso? Não pode, porque existe uma legislação tratando sobre isso. Então, essa legislação não tem que ser questionada, tá? Beleza. Bom, agora, tem alguma preferência? Não. O concurso público da Polícia Militar, ele é dividido em fases, em etapas. Primeira etapa, ela tem, se você observar o edital, ela é classificatória e eliminatória. A única etapa que é classificatória é o exame intelectual. Por quê? Porque ela tem pontuação. Então você vai fazer a prova, são lá, 40 questões. Se você acertar 20 questões, você passa, a tua redação vai ser corrigida. Se você tirar 10 na redação, você vai ficar com 30 pontos, por exemplo. Então vamos imaginar que você seja o 10º colocado no universo de 100 mil. Vamos dar esse exemplo aí. Aí você vai ser convocado. Então, a nota, que é a classificação, ela vai te indicar que você é o 10º colocado dentro daquele universo, né? Beleza. Se você for, se um outro candidato não atingir o mínimo, por exemplo, fizer 15 pontos, ele vai ser eliminado. Então, a prova, o exame intelectual, ele é classificatório, porque ele classifica e te dá uma pontuação, e eliminatório porque ele reprova o candidato. Beleza. As outras etapas, avaliação psicológica, exame antropométrico, que é onde tem a altura, exame físico, o TAF, exame físico não, exame físico, exame médico e a avaliação social e documental, ela é eliminatória. Ou seja, o candidato chega, não tem pontuação, se ele atingir o objetivo em cada etapa, beleza, ele vai ser aprovado, continua sendo aprovado, mas com a classificação anterior, que só tem uma classificação. Agora, se ele for reprovado, ele está eliminado, entendeu? Então, todo concurso que você for fazer, no caso, eu estou tirando como referência o concurso de 2014. Porque pode ser que mude, né? Tem concurso que muda, tem concurso que a etapa, por exemplo, a prova, vamos imaginar assim, todas as etapas serão classificatórias e eliminatórias. Então, como é que funciona? Tem concurso que é dessa forma. O cara faz a primeira, aí tem uma classificação. Quem for reprovado está fora. Quando ele for para a segunda, tem uma outra nota. Aí é reclassificado. E por aí vai. Entendeu? No concurso da Polícia Militar de 2014, foi somente o exame intelectual que foi classificatório. O restante... Então, a classificação ela não muda com o passar do tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você chegar na terceira etapa, que é o exame antropométrico, que é onde verifica a altura, peso e o índice de massa corporal, ele não vai te reclassificar. Ele vai te eliminar. Ele vai eliminar o candidato ou não. Ele vai considerar o candidato apto ou inapto. Beleza? Mas nesse momento, ele não quer saber quem está mais alto e quem está mais baixo. Você tem que atingir o mínimo. Para homem, 1,65, para mulher, 1,60. Então, se você é o 10º, vamos imaginar que nós vamos pegar um universo de 100. Você é o 10º colocado. Aí, beleza. Passou no exame psicológico, todo mundo foi. Chegou no antropométrico, 3 pessoas na tua frente foram eliminadas porque estavam acima do peso, com IMC alto. Estava lá como obesidade mórbida. Vamos botar um exemplo. Esses 3, eles vão ser eliminados. Você, que era o 10º, vai passar a ser o 7º. E assim, consequentemente. Entendeu? E aí, o que vai acontecer? Quando você for convocado para fazer essa etapa, você estava de 10º, vai para 7º, porque os outros foram eliminados, e não vai dar preferência para outro, que é mais alto ou é mais baixo. A indicação da estatura ideal para a Polícia Militar é justamente no momento, aqui está no edital, 1,65. 1,65 para homem e 1,60 para mulher. Quem tiver acima disso aí, não faz diferença para a Polícia Militar, entendeu? Então, essa sua dúvida
ela é pertinente, né? Porque muita gente tem essa dúvida, pô, será que vai dar preferência para outro? Não, não tem interferência nenhuma. O importante é você ter a altura 1,65. No caso de candidato masculino. Se tiver 1,65, um cara tem 1,70 m e 1,90 m, não faz diferença nenhuma. Isso vai fazer diferença depois. Quando ele for realizar o curso, passou do curso, dependendo da atividade que ele for exercer, por exemplo, choque. O cara vai para o choque, tem lá um mínimo exigido, mas o mínimo vai ser sempre o 1,65, entendeu? Eles vão dar preferência para o cara mais forte. Por quê? Porque a especialidade do choque é aquela. Só que não vai impedir que o cara de 1,65 entre, entendeu? Mas na hora da atividade, as atividades, o treinamento, ele vai exigir muito mais do aluno, que já é policial militar, no caso do choque, que tem 1,65 do que o cara que tem 1,90, entendeu? Tem 1,90 m. Por quê? Porque a atividade é voltada para o cara que é mais forte. Então, as exigências vão ser a mesma, mas você vai ser, que é menor, né? O candidato, a pessoa, o policial militar, que tiver uma estatura menor, ele vai sentir mais. Mas se ele cumprir aquele objetivo ali, tá tudo bem, ele vai passar. Aproveitando que você está falando dessa questão, o pessoal tem que ficar muito ligado. No IMC, o IMC reprova bastante, e quando o cara reprova no IMC, porque assim, tem que ter a altura 1,65 e o 1,60, homem e mulher, e o IMC tem que estar dentro lá daqueles parâmetros que estão lá no edital. Basta o cara baixar o edital e olhar lá. O candidato que reprova por estar fora do IMC, eu vou dizer, é um relaxado mesmo, e tem que ser reprovado. Por quê? Cara, se ele tem 1,65, tá? Eu estou falando aqui com maior integridade, eu não quero discutir, não quero apontar o dedo, mas é para mostrar isso pro cara. Pô, se ele está ali lutando por aquilo ali, ou ele luta de verdade, ou ele larga, deixa a vaga para outra pessoa. Por quê? Ele chega ali, ele tem 1,65, ele vai atingir aquilo ali e não vai mudar. Agora o cara entra numa condição de obesidade, pô, obesidade, então ele tem que emagrecer, pô, você vai fazer. É igual o cara que luta boxe, UFC, faz essas atividades, essas práticas marciais, né? Que em alto desempenho. O cara, para sair de uma categoria para outra, ele faz regime. Então faz parte do jogo. É importante o candidato dar atenção a isso, porque quando ele for fazer aquela atividade ali, é uma vez só, pô, ele vai fazer, vai ficar 10 minutos ali, vai fazer a medição e depois vai meter o pé. Então, o candidato não pode, é inadmissível o candidato ser reprovado por isso. Mas toda regra tem sua exceção. Existem pessoas que têm a massa magra, ou seja, o músculo, o cara é bem forte. Então o IMC dele sempre vai dar acima. Nesse ponto aí, já que ele vai fazer o concurso da Polícia Militar, ele sabe que a massa magra dele é alta, é pesada, então ele tem que já procurar um nutricionista para falar, olha, eu quero que meu IMC seja nesse sentido aqui, seja dentro desse parâmetro aqui, para que quando eu chegar lá no concurso eu não seja reprovado. E aí depois que ele passar dessa fase, aí ele segue a vida dele aí normal, entendeu? Então, estou dando essa dica aí. Outra dica é o seguinte, tem candidatos que têm 1,64,9, por exemplo. Aí o cara mede em casa, mede na farmácia, mas se ele chegar a 1,64,9 lá na prova, ele vai ser reprovado. Cara, às vezes 1/10. Então, existem vários exercícios que a pessoa pode fazer para evitar a reprovação. A dica que eu dou, se não conseguir, existe uma instituição que é vinculada, ela é filiada, na verdade, ao Inmetro, que é a instituição, é uma autarquia, um órgão estadual daqui do Rio de Janeiro, que é o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Rio de Janeiro, é onde os TACs são tudo homologado, tudo que é relacionado à medição, isso é verificado lá. Eu acho que isso fica na abolição, não sei exatamente o endereço, entra na internet e olha. Então, quem tem essa dificuldade em relação à altura, o que eu recomendo? Vai no IPEM, vai fazer o concurso? Vai, mas a minha altura oscila. Oscila por quê? Porque às vezes o cara mede 1,64, às vezes é 1,65. Então, essa diferença pode dar problema durante a avaliação. Então, qual é a recomendação que eu dou? Vá no IPEM e verifica a tua altura. Lá no IPEM é feito com a medida com todas as especificações
corretas e adequadas dentro dos parâmetros, né? Porque eles são um instituto de medidas. Então, eles vão fazer corretamente. E eles fazem 10 medições. Mede de frente, mede de costa, mede do lado. Então, são 10 medições. E ali você vai saber exatamente qual é a sua estatura. Ah, eu tenho 1,69. E aí, se você tem 1,69 não, 1,64,7. Quer fazer o concurso? Em princípio não, porque você vai ser reprovado. O candidato vai ser reprovado se estiver nessa estatura. Mas existem situações que o cara consegue manipular isso, né? Através de atividades que ele consegue momentaneamente chegar à estatura exigida para pelo menos passar na prova. Tem gente que vai fazer a prova, fica pendurado na barra um tempão para ver se faz um alongamento. Tem gente, por exemplo, se vocês observarem, pela manhã, como a gente dorme à noite, em princípio aí pelo menos 6 horas de sono, o corpo está se recuperando, ele está ali todo hidratado. Pela manhã, a medição na estatura da pessoa, ela é maior do que no final do dia, porque no final do dia você se desgastou, você já suou, já transpirou, aquela coisa toda. Então, é claro que não é muita coisa, mas existe uma diferença. Isso já foi comprovado, inclusive. Entendeu? Então, na hora, o candidato que tem esse problema, quem tem 1,67 não vai se preocupar com isso. Mas quem tem lá uns 4, alguma coisa, e quer fazer a prova, fique atento, tá? Porque senão, às vezes o cara é reprovado e depois fica batendo cabeça aí, não consigo realizar meu sonho. Entendeu? Eu acho que é isso aí. Dei essas dicas e respondendo diretamente aí a tua pergunta, não tem prioridade não. O cara chega primeiro, independente se ele é o primeiro ou não, se ele estiver dentro da ordem de classificação, aí ele vai passar de boa, independente se tem um cara maior ou não.